Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui para mais uma aula do curso Professor EAD, Educação Profissional e Tecnológica, aula 2, tópico 1, Tecnologias e Recursos Educacionais. Vou iniciar me apresentando para vocês. Eu sou a professora Renata Ventura, sou especialista em tecnologias e inovação na educação. Na verdade, eu sou entusiasta também. Tenho especialização também em educação profissional, integrada à educação básica. Me graduei em pedagogia pela Universidade Regional do Cariri, a URCA, e atualmente sou professora no Instituto Federal do Ceará, no campus Ubajara, aqui no friozinho da Serra da Ibiapaba. Tenho experiência na área da educação com ênfase em gestão e em formação de professores. E aí, como eu iniciei falando aqui já para vocês, né, no tópico tecnologias e recursos educacionais, nós subdividimos aqui em subtópicos para que o entendimento ficasse melhor. Então, para que vocês compreendam o teor e aquilo que nós vamos ver nessa aula, nós vamos compreender melhor os conceitos relacionados à tecnologia e a própria educação à distância. Vamos compreender o que são os recursos educacionais, por que eles são também entendidos como objetos educacionais de aprendizagem, ou OA, objeto de aprendizagem, e o que são os REA, né? Recursos educacionais abertos, que tem a ver com licenças e etc. Então, vamos lá. Convido você nesse momento a fazer um resgate histórico comigo aqui em relação ao conceito do que é tecnologia. Vamos entender a partir das nossas próprias vivências, daquilo que a gente compreende acerca, né, de processos históricos. E depois nós vamos filtrar para o que sejam TIC e tecnologias digitais da informação e da comunicação. Então, quando o homem das cavernas, o homem primitivo, descobriu o fogo, ele estava descobrindo uma tecnologia que iria revolucionar a época, né? Processo de assar os alimentos, de aquecer, de organizar melhor o dia a dia e até mesmo afugentar alguns animais, garantindo ali a sobrevivência. Então, essa foi uma das primeiras tecnologias que foram desenvolvidas pela humanidade, né? E aí eu trago algumas imagens para vocês que estão relacionadas também a momentos históricos que marcam esse percurso de desenvolvimento relacionado ao uso das tecnologias. Então, assim como aconteceu com o fogo, né? O artefato da Pedra de Roseta, descoberta ali no Egito, por meio da escrita, de hieroglifos, escrita cuneiforme, que não só marcou o registro, mas também era uma forma de repassar para as gerações futuras as informações de uma determinada época e que permitiu também aos historiadores conhecer um pouco desse passado, revolucionou a época, né? A forma como registrar, a descoberta da escrita. E aí isso já está um pouquinho mais relacionado ao nosso tema aqui, que é a educação. Assim como o ábaco, alguns historiadores fazem registro do ábaco, né? Que é o aparelho que ajuda a fazer contagens numéricas e organizações, que está relacionado também a raciocínio lógico. Alguns historiadores remontam ele a mais de 2000 anos antes de Cristo, ali entre os povos asiáticos, mas se constituiu também numa tecnologia, num descobrimento que revolucionou a sua época. E mais recentemente, né, nós, na era contemporânea, que estamos, representada aí por um notebook, um smartphone, nós temos a tecnologia bem representada aí com o advento da internet a partir dos anos 1990, a compreensão da computação ubíqua, a questão da presencialidade né, de estar todos ao mesmo tempo conectados e em todos os lugares, a questão da onisciência em relação ao conhecimento, o máximo de conhecimento possível, disponível e na rede, né? Então, o desenvolvimento dessa tecnologia tem uma linha que os une, que é vamos dizer, é a necessidade de organizar melhor a vida
de proporcionar maior acesso às informações, ao conhecimento, a bens de consumo, a materiais e à própria sobrevivência. Então, as tecnologias são representadas dessa forma, mas as tecnologias da informação e da comunicação, que são as TIC, né? Elas foram alteradas e modificadas a partir do momento em que foi desenvolvido o www, e isso permitiu uma aceleração maior da comunicação, juntamente com a internet. Então, as tecnologias que nós temos hoje, né, sejam elas digitais, da informação e da comunicação, estão muito interligadas com os processos educacionais, porque educar também é isso, gente, também é se comunicar. Então, a educação passa pelo processo de comunicação. E aí é por conta disso que as tecnologias estão tão inseridas, né, nos processos educacionais. E aí eu trago aqui para vocês um quadro, né, que traz alguns conceitos relacionados ao que é tecnologia para que a gente possa fundamentar e conceituar melhor isso, tá? Então, o Blomer vai dizer que tecnologia se refere ao conjunto de objetos físicos e operações técnicas, mecanizadas ou manuais, empregadas na transformação de produtos em uma indústria. Veja aí, transformação, né, mecanizadas ou manuais, mas nos processos industriais. Longo vai dizer que tecnologia é o conjunto de conhecimentos científicos ou empíricos empregados na produção e comercialização de bens e serviços. E hoje a gente tem uma série de conhecimentos que está atrelado à produção de conhecimento para a venda de produtos em ambientes virtuais, lojas online, sites. Então, é uma vasta concepção de conhecimentos que se amplia cada dia mais. A Beth vai dizer que tecnologia é um conjunto de conhecimentos, ferramentas e técnicas derivados da ciência e da experiência prática, que é usado no desenvolvimento, projeto, produção e aplicação de produtos, processos, sistemas e serviços. Ou seja, o ABET traz ainda uma ampliação do que seria a tecnologia, né? Resultado aí das experiências, mas também de muito daquilo que é derivado e desenvolvido dentro dos processos de pesquisa, né, que compõem aí as ciências de uma forma geral. E o Krugliancas vai dizer que tecnologia é o conjunto de conhecimentos necessários para se conceber, produzir e distribuir bens e serviços de forma competitiva. E aí ele já traz esse conceito associado à competição de mercado, ao empreendedorismo e etc, né? Então, temos esses conceitos aqui relacionados às tecnologias. Mas para nós, né, vamos utilizar todos os conceitos que estejam relacionados no âmbito educacional. E aí, no âmbito educacional, a utilização dessas tecnologias vem se aperfeiçoando cada vez mais em determinadas áreas específicas que mudaram a concepção e a organização do próprio sistema e organização dos processos educacionais, sejam eles ambientes físicos ou ambientes virtuais. Então, a influência das tecnologias alterou, por exemplo, as áreas dos laboratórios das ciências, laboratório de química, laboratório de biologia, de física, de matemática, dentro das escolas, por meio de equipamentos mais modernos, equipamentos mais leves, como, por exemplo, a balança de precisão, esse aparelho aqui que faz um banho-maria para aquecer uma fórmula, e isso trouxe um maior avanço para o desenvolvimento das próprias ciências e alterou, né, os espaços dos laboratórios dentro das escolas, sejam eles físicos ou virtuais, porque nos virtuais a gente tem os simuladores, né? Então isso também facilita o processo de aprendizagem. As tecnologias também alteraram a organização de sistemas de gestão, a organização das matrículas, do próprio diário do professor, tudo isso deixou de ser físico e passou a ser gerido de forma virtual,
numa plataforma específica. Por exemplo, aqui no IFCE a gente tem o acadêmico web, então a gente tem horário, disciplinas, diários, faltas, a gente posta material, calendário escolar, calendário acadêmico, fica tudo nesse sistema, nessa plataforma. As universidades federais usam o SIGA, que também tem o mesmo objetivo. Então, modificou os laboratórios, as tecnologias, né? Modificou os laboratórios, alteraram também os sistemas de gestão do próprio ensino, né? E os processos de ensino, gente. Então, os processos de ensino foram modificados. Dentro da EAD, nós utilizamos os ambientes virtuais de aprendizagem, o Moodle é o mais conhecido e o mais utilizado, e também o Google Classroom. Então, são ambientes onde são disponibilizados cursos, disciplinas, informações relacionadas às disciplinas, onde são postados os materiais a serem trabalhados nessas disciplinas, as notas dos alunos, os percursos, os trabalhos dos alunos também são disponibilizados nesse ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, como nós chamamos. E temos também os objetos de aprendizagem que foram modificados. Então, o que antes nós fazíamos um quiz, por exemplo, né? Então, o que antes nós fazíamos um quiz com perguntas rápidas, um jogo de forma presencial, isso foi alterado com o uso das tecnologias. Eu envio um link para os meus alunos, seja no Moodle ou seja em uma outra plataforma, e aí eles vão ter não só o mesmo quiz, mas com um contexto visual muito mais atrativo, muito mais dinâmico, mais rápido. Eu consigo inserir um fundo musical, consigo inserir imagens, tudo isso visando potencializar o processo de aprendizagem, o engajamento dos alunos, o estímulo a estudar mais e etc. E existe uma infinidade de objetos de aprendizagem, que é o que a gente chama de OA, assim como mapas mentais, podcasts e etc. Então, vamos seguindo aqui. Então, vamos compreender o que é a EAD, tá? E por que ela é tão influenciada, ou porque as tecnologias estão tão imbricadas na EAD. De acordo com a nossa legislação, no decreto 9.057 de 2017, diz que a educação à distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. Então, a EAD, tá? A educação à distância como modalidade de educação no Brasil, tá? Não é educação aberta e não é ensino remoto. Esses são outros conceitos que nós não vamos nos detalhar aqui, mas em relação à EAD, é essa modalidade educacional onde a mediação didático-pedagógica para que ocorra a aprendizagem e o ensino deve ser utilizada especificamente meios de tecnologias da informação e da comunicação, as TIC, né? Então, é por isso que a EAD é um ambiente propício para o uso das tecnologias digitais da informação e da comunicação para fins educacionais. Ainda ancorando sobre esses aspectos relacionados ao que é a EAD e a competência do professor, a resolução número 2 de 2019, que fala sobre a formação de professores, traz nas competências específicas da dimensão prática do professor, que ele deve ter as seguintes ações: planejar as ações de ensino que resultem em efetivas aprendizagens, criar e saber gerir ambientes de aprendizagem,
No 3, avaliar o desenvolvimento do educando, a aprendizagem e o ensino e conduzir as práticas pedagógicas dos objetos do conhecimento, as competências e as habilidades. Por que eu trago isso aqui? Porque veja que não está especificado que essas competências são apenas para os professores que atuam de forma presencial, né? Está aberto. Então, compete também ao professor EAD desenvolver essas competências, planejar ações de ensino que resultem em efetivas aprendizagem, criar e saber gerir os ambientes de aprendizagem, os AVAs, independente de onde você esteja atuando ou qual a plataforma que você está utilizando, avaliar o desenvolvimento do educando e a aprendizagem desse aluno e conduzir as práticas pedagógicas por meio dos objetos de aprendizagem. E aí, esses objetos de aprendizagem que se constituem os recursos, nós precisamos conhecê-los, né, para poder aplicá-los e desenvolver melhor essas competências. E aí, o que são esses ambientes virtuais de aprendizagem? Como a gente falou agora há pouco, né, são locais específicos onde são desenvolvidos esses processos de ensino de forma mais completa. Então, nós temos o Moodle, o Google Classroom, existem outras plataformas também que objetivam inserir cursos inteiros, módulos, disciplinas ou por turmas, inserir os conteúdos, as atividades que serão avaliadas e muitos dos objetos de aprendizagem que estejam alinhados com os conteúdos podem ser disponibilizados nessas plataformas, assim como as notas dos alunos e etc. Mas existem outros ambientes virtuais de aprendizagem também, ambientes de consulta, ambientes de interação e ambientes de pesquisa, como por exemplo o portal do professor, a Biblioteca Digital da USP, o próprio canal do CREAD do IFCE, que pode ser consultado ali, os vários vídeos, né, que podem nos proporcionar aprendizagem de acordo com aquilo que é de nosso interesse e até mesmo as redes sociais, gente. Tá? Então, as redes sociais também podem ser constituídas como ambientes virtual de aprendizagem, dependendo da estrutura e da organização contida nessa rede social. Então, aqui alguns exemplos, né, desses ambientes virtuais. Aqui vocês têm um recorte do Moodle. Então, veja que ele traz a estrutura organizacional bem clara, bem intuitiva. Então, o professor consegue visualizar, assim como o aluno, e organizar esse espaço de acordo com a necessidade, com a disciplina e com o curso. Da mesma forma, temos o Google Classroom, né? Nesse caso aqui, esse recorte está relacionado a apenas uma disciplina, e aí eu consigo estruturar de acordo com a minha necessidade para os meus alunos, certo? Nesse caso aqui, eu utilizo como apoio para a organização dos meus materiais e insiro os alunos apenas como forma de controle em relação a algumas atividades onde eu faço uso das TIC nos cursos presenciais, no curso presencial que eu trabalho, né, gente? E com relação às redes sociais, Ribas traz que as relações de comunicação, de interação, que são geradas a partir das redes sociais, elas impactam diretamente no desempenho acadêmico dos alunos da EAD. Isto é, elas contribuem positivamente como ferramenta no processo de geração do conhecimento. Então, é importante que o professor que trabalha com EAD, ele tenha essa percepção e essa consciência crítica de que a utilização das redes sociais vai favorecer e estreitar as relações entre aluno, professor, aluno, tutor, vai estimular o aluno no processo de autonomia em relação à sua própria aprendizagem por meio, né, desse estímulo, dessa conversa, da troca de informações, criações de grupos de estudo e etc. E
existem também cursos, disciplinas que são desenvolvidas em algumas dessas plataformas, dessas redes sociais, tá? Já vi cursos também serem desenvolvidos completamente apenas com base numa rede social, ou seja, transformaram uma rede social num ambiente virtual de aprendizagem. Mas não é. O ambiente virtual de aprendizagem é bem mais completo e essas redes sociais, ainda que sejam utilizadas para os processos de ensino, vão necessitar da ancoragem em um ambiente virtual de aprendizagem, em um AVA, para fins de registro e, por sua vez, isso vai precisar estar atrelado também a uma plataforma de gestão desse serviço. Então, o professor EAD precisa trabalhar com esses mecanismos linkados um ao outro. E aí, quais são? Filtrando, né? Nós estamos filtrando, saímos do ambiente macro e agora passamos por os ambientes virtuais de aprendizagem, agora vamos para os recursos e os objetos de aprendizagem, tá? Então, com relação aos recursos educacionais, então, é tudo aquilo que a gente pode utilizar para promover esse processo didático-pedagógico na relação ensino-aprendizagem. Mas no que diz respeito à nossa aula aqui, sobre tecnologias, nós vamos falar especificamente dos recursos educacionais digitais, tá? E aí, o Centro de Inovação e Educação Brasileira traz nas notas técnicas número 5 muitas informações que auxiliam os professores a organizar esses materiais, a avaliá-los da melhor forma, a tentar colocá-los de forma mais adequada em relação ao seu plano de aula, aquilo que ele quer trabalhar. Então, nós temos, entre algumas dessas orientações, eu destaquei aqui para vocês que o professor deve relacionar e selecionar os conteúdos e recursos disponíveis que eles tenham relevância para os seus alunos, que sejam interessantes, impactantes, para que a gente não coloque algo que depois venha nos frustrar e frustrar o próprio aluno. Então, eu tenho que fazer a escolha de um vídeo adequado ao meu aluno, à disciplina, a idade desse aluno, ao curso que ele está fazendo. Então, tem que ser algo que esteja relacionado, que tenha essa relevância, que esteja alinhado aos objetivos de aprendizagem previsto no currículo. Tem que estar tudo a ver com a disciplina que você está trabalhando, ter consistência, né? Ser algo que realmente traga um conhecimento mais aprofundado, organizado, estruturado, que utiliza as tecnologias robustas, ou seja, tecnologias robustas são tecnologias que apresentam uma boa qualidade da imagem, qualidade da informação, que sejam ao mesmo tempo simples e intuitivos, que os alunos possam utilizar de forma tranquila e que para que o aprendizado não seja prejudicado porque o aluno não conseguiu desenvolver, não conseguiu realizar, não conseguiu acessar. Aí aqui, ainda, né, nesse documento do CIEB, eles trazem uma sugestão para a avaliação desses recursos educacionais e aqui vocês veem, né, essa tabela com os recursos educacionais e do outro lado os conceitos, avaliando ali com uma estrelinha, né, 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, só para você entender como que funciona e se depois que você aplicou aquele recurso, se realmente ele foi adequado e se você vai continuar utilizando, porque uma das características dos recursos educacionais é que eles podem ser reutilizados, replicados, reavaliados o tempo todo, modificados, alterados, os recursos educacionais abertos, tá? Daqui a pouco a gente fala nisso. Então, nós temos a avaliação através do alinhamento com o currículo, da qualidade do conteúdo, da metodologia pedagógica, a avaliação do aprendizado, como é que você vai avaliar esse aluno com esse recurso, a facilidade no uso do link, se você coloca na plataforma, se tem que baixar o vídeo, aí já complica. Então, a facilidade nesse uso, se dá para abrir no celular, para abrir em qualquer computador, em qualquer aparelho, certo?
desde que o aluno tenha o login e a senha, né? A compatibilidade técnica, essa qualidade, a questão da acessibilidade, se esse material pode ser disponibilizado em áudio ou a utilização de um QR Code e se pode ser recomendado também para os seus colegas, né? Trabalhar com ele também. E aí, filtrando em relação aos recursos, que eu falei agora há pouco sobre os recursos educacionais abertos, né? São os recursos que correspondem a materiais de ensino, aprendizado, pesquisa em qualquer suporte ou mídia que estão sob domínio público ou estão licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros, de acordo com a Unesco e o COU. Esses materiais abertos é tudo aquilo que está disponível na rede e que pode ser utilizado, adaptado, remixado, e que são de domínio público. Então, é muito importante que nós, professores, conheçamos onde encontrar esses recursos abertos, recursos educacionais abertos, e como utilizá-los, né? Por que isso é importante? Porque existem recursos que não são abertos, são recursos que necessitam de uma licença, né? A licença através do Creative Commons, e aí eu fiz o recorte aqui para tentar ser mais objetiva para vocês. Então, as licenças abertas, que são as de domínio público, as que a gente utiliza, né, mais facilmente, que não tem essa questão associada a solicitar autorização para uso por conta da questão dos direitos autorais. Então, nas licenças abertas, nós temos essas imagens aqui, onde eu estou colocando o cursor, tá? E aí você encontra isso no próprio material, seja num artigo eletrônico que você encontrou na internet. Então, vai ter essa licença lá, e e-books e áudios. Então, existem recursos completamente abertos, que é domínio de conhecimento de todo mundo, e nós temos as licenças não comercial, e que são menos abertas, que vão exigir ali que você faça a referência, que você informe, né, quem escreveu, quem foi o autor, que não pode ser alterada, e temos as licenças restritivas, tá? Então, aqui está dividido em 3 grandes grupos através dessas imagens para facilitar a sua compreensão quando você precisar fazer essa pesquisa aí em relação aos materiais que você vai utilizar com as suas turmas, com os seus alunos, tá ok? Aqui fica de fácil compreensão. E aí, onde é que eu encontro, Renata, esses recursos educacionais abertos? Gente, é muito fácil. A gente encontra nos repositórios digitais, em bibliotecas virtuais, em sites, no YouTube, portal do professor e muitos outros. Nós temos uma infinidade de locais onde nós podemos encontrar os REA, Recursos Educacionais Abertos, né? Portal do professor, Cielo, a Biblioteca Digital da USP, o Portal Domínio Público, Banco Internacional de Objetos Educacionais, o próprio YouTube Edu e muitos outros, tá? E agora, nos encaminhando para a compreensão do que são esses objetos de aprendizagem, que constituem, né, aquilo que de fato vai entregar aquilo que eu pretendo desenvolver com os meus alunos, com um intuito pedagógico, com o intuito de promover a aprendizagem do meu aluno. Então, nesse sentido, Braga afirma que os objetos de aprendizagem são caracterizados por seus elementos pedagógicos e técnicos, ou seja, existe uma intencionalidade na organização, na produção e na entrega desses objetos de aprendizagem. E continuando aqui no que a Braga afirma, é que, por sua vez, eles permitem ao educador também avaliar os limites e as possibilidades do artefato digital e fazer um planejamento adequado ao projeto. Então, o objeto de aprendizagem, ele corresponde a essa forma como eu projeto, organizo e insiro uma intencionalidade visando a promoção da aprendizagem do meu aluno, a avaliação em relação aos conteúdos e a aprendizagem dele.
a Juliana Braga, também vai trazer que são recursos educacionais digitais ou não, usados para potencializar a transmissão do conteúdo. E, como exemplo desses recursos, nós temos podcasts, infográficos, flashcards, fóruns online, e-books, simuladores e uma infinidade de outros objetos educacionais. E aí, pensando nesses objetos educacionais e no trabalho do professor EAD, eu elaborei aqui uma tabela com base nas informações ainda da Braga, que está relacionada à caracterização desses objetos virtuais, né? Segundo Galafassi. Ela estruturou por meio de categorias, e essas categorias envolvem interatividade, autonomia, cognição e cooperação. Então, esse objeto de aprendizagem promove interação. Essa interação pode ser complementada com o feedback, isso proporciona comunicação. Com relação à autonomia, a segunda categoria, permite a iniciativa do aluno, que ele se sinta desafiado também ao mesmo tempo, possibilita essa navegação sem o auxílio de um professor, de um tutor. Com relação à cognição, a apropriação de novas habilidades promove um certo desafio, um estímulo para o aluno, para o desenvolvimento dessas habilidades cognitivas. E com relação à cooperação, esse objeto de aprendizagem possibilita agregar vários usuários, possibilita a cooperação, o compartilhamento de informações, ou até mesmo a elaboração de um novo produto compartilhado. Então, são características em relação a esse objeto de aprendizagem. E agora, eu trago para vocês uma outra tabela que eu elaborei pensando nesses objetos de aprendizagem, a mão na massa, né? Como é que eu posso aplicar de fato esses objetos de aprendizagem? Então, novamente aqui outra tabela, né? Com os objetos de aprendizagem, algumas possibilidades e alguns links e ferramentas. Então, eu separei mais ou menos aqui, mas eu quero que fique muito claro que a interlocução é contínua. Então, eu posso utilizar um objeto de aprendizagem de uma plataforma e eles podem ser alterados e podem ser utilizados de formas diversas. Então, não existe nada engessado, gente, fixo, amarrado, vai depender muito da criatividade, da necessidade do professor. Então, como objetos de aprendizagem, eu listei aqui vídeos, animações, o storytelling e as possibilidades que eles garantem, proporcionam reflexões, criações, representações, desenvolvimento de entrevistas, e eu posso fazer isso através de que ferramentas? No YouTube, do Tontest, o Pultum, o Animaker, que são ferramentas onde eu encontro mecanismos para criar vídeos, para realizar entrevistas, para buscar informações, certo? Um outro tipo de objeto de aprendizagem são os chats e os fóruns, e eles promovem cooperação, discussão, estudo de caso, tira dúvidas, né? Aproximação, apresentação dos grupos, e eles ocorrem através de ferramentas contidas no próprio Moodle, no ambiente virtual de aprendizagem. Por fora temos também o chat do Gmail e outras plataformas também. O podcast. Algumas possibilidades do podcast estar relacionada à apresentação, a um resumo ou mesmo um debate, e algumas ferramentas que podem ser utilizadas para o desenvolvimento de podcast. Nós temos o Vocaro, o Anchor, né, que são ferramentas gratuitas. Aqui todas as ferramentas são gratuitas, tá? A gente evita o máximo possível. O ideal é que o professor não trabalhe com ferramentas pagas. Eu, por exemplo, não trabalho com ferramenta paga, porque eu penso no meu aluno. Então, se o meu aluno não puder
utilizar, eu também não vou utilizar. Logo, todas as atividades que eu vou desenvolver para os meus alunos são atividades com base em ferramentas gratuitas, tá? Mapas mentais e infográficos possibilitam revisão, resumo, apresentação. Existem vários editores de mapas mentais, mapas conceituais e etc. Eu coloquei aqui dois dos mais conhecidos, como o Canva e o MindMaster. Então, podemos fazer também como atividades, como objetos de aprendizagem, o Wix, glossário interativo, e-books, e as possibilidades são a organização de texto colaborativo, de pesquisa, desenvolvimento de atividades relacionadas à própria cognição e etc. Então, nós temos a Wiki no Moodle, temos o Google Docs, você consegue ali compartilhar e todos que são inseridos, né, podem editar ao mesmo tempo. Temos os formulários e as tarefas, onde podem ser desenvolvidos como possibilidades questionários, pesquisas, resenhas, artigos, relatórios, texto dissertativo, texto argumentativo, estudo de caso, ensaio. E aí, através das ferramentas digitais, né, ou links, eu tenho Google Forms, tenho Word, PDF, podem ser inseridos no ambiente virtual. Temos o domínio público, as imagens, né, banco de imagens, banco de textos, de teses, de dissertações que podem ser acessados. Ainda continuando aqui em relação aos objetos de aprendizagem, nós podemos utilizar murais virtuais e interativos que promovem revisão, engajamento, participação, interação e colaboração. E as ferramentas sugeridas aqui, temos o Padlet, o Jamboard ou a lousa branca, né, do pacote do G Suite, né, do pacote Google. Podemos fazer enquetes, nuvem de palavras, que promovem revisão, engajamento, participação, interação e colaboração. Pode ser feito no Mentimeter, no Socrative e várias outras ferramentas também, tá, gente? Eu selecionei aqui, mas como eu já disse para vocês, foi só para dar uma ideia. Temos os quiz, games, flashcards que promovem engajamento, revisão, concentração, raciocínio lógico, né? E algumas ferramentas que podem ser utilizadas para esses objetos de aprendizagem, o próprio Quizlet, o Kahoot, Playposit, o Clickers. Então, são ferramentas maravilhosas. O QR Code, que promove a acessibilidade, rapidez e praticidade no acesso a essa informação. Então, qualquer atividade você pode gerar um QR Code e ali se constitui não só um estímulo para o aluno, né, porque é uma forma diferente, mas também essa questão da rapidez e também da acessibilidade, né? Tem que prestar atenção só se os alunos possuem um celular que faça a leitura do QR Code, né, gente? Já aconteceu comigo, de eu fazer isso e o celular do aluno não conseguir fazer a leitura do QR Code, tá? Os simuladores, continuando aqui, né? Os simuladores promovem a exploração, compreensão conceitual, desenvolvimento de habilidades cognitivas, e existem vários simuladores, museus virtuais. Eu coloquei aqui só o FET Colorado e o LabVirt, que estão mais relacionados à área das ciências. Outros objetos de aprendizagem podem ser os sites, blogs, instablogs, que promovem também como possibilidades, né, a elaboração de projetos, de cooperação, divulgação de informações e de conteúdos. Então, temos o Wix, wix.com, o Google Sites e as próprias redes sociais. O Instagram, por exemplo, você pode desenvolver, né, um Instablog e estruturar ali uma disciplina de acordo com o projeto que você vai e imaginou elaborar ali para os seus alunos, visando a aprendizagem deles, né? Então, sempre pensando nessa questão da intencionalidade. Então, a gente acaba agregando, né, a intencionalidade pedagógica, a usabilidade, a acessibilidade da informação e também a qualidade da informação. Então, o professor EAD é esse professor que trabalha em nuvem, tá? Então, o trabalho em nuvem envolve a cooperação, o compartilhamento de informações, de
objetos de aprendizagem novos, que deu certo, aquilo que não deu certo. Então, o professor que trabalha com EAD desenvolve essa habilidade de trabalhar em nuvem, deve sempre estar pesquisando, buscando, né, novas alternativas, alterando ou modificando um objeto de aprendizagem para conduzir ali o processo de ensino e aprendizagem em relação a seus alunos, deve testar antes de disponibilizar todo o objeto de aprendizagem, tudo ele deve testar antes de disponibilizar para os seus alunos e desenvolver suas atividades preferencialmente com ferramentas gratuitas, tá, gente? E é isso, quero dizer para vocês que é uma satisfação trabalhar, né? A gente que trabalha com EAD tem esse dinamismo contínuo de estar sempre buscando informação. Como eu costumo dizer, o professor, ele é um eterno aluno, então o professor está sempre aprendendo e é estimulante mesmo, tá? Trabalhar com EAD, trabalhar com essas tecnologias. Aqui eu trago algumas referências e muito obrigada, até a próxima e bons estudos para vocês.